relação do padrão de desenvolvimento e eleve a capacidade das empresas intensivas em tecnologia, porque elas agregam valor, elas agregam produto, elas agregam dimensão à capacidade de competição da economia brasileira. Seguinte, as respostas que têm sido dadas, não só pela OCDE como dos Estados Unidos, têm sido investir fortemente nas empresas que se chamam intensivas em tecnologia e têm considerado a inovação como um tema central para a sua etapa de crescimento pós-crise. Seguinte, isso nos levou a perceber que a dimensão de investimentos em inovação sofrem com a crise, mas sofrem menos com a crise nos países que têm mais base institucional estabelecida, portanto, a relação daquela matriz da institucionalidade é mais fortemente equilibrada entre produção do conhecimento e o setor empresarial. 2, são mais intensivos nas pequenas e médias empresas em tecnologia, portanto, respondem mais rapidamente à crise internacional do que nós poderemos responder. E 3, os investimentos na sua relação direta nas políticas públicas são mais fortemente concentrados em inovação, diferentemente de nossos países que têm que enfrentar uma questão macroeconômica ou uma dimensão diferenciada nessa relação investimento-inovação. Seguinte, isso nos fez construir, a partir dessas premissas, eu passei muito rapidamente, algumas ideias centrais. É necessário ter uma forte correlação entre a política industrial e a política de ciência e tecnologia, daí a importância do governo Lula ter retomado a política industrial com a introdução em 2003 da PITSE e, posteriormente, com um marco regulatório amplo que desse dimensão estrutural à política industrial, mas que essa relação fosse forte, articulada com a política de ciência, tecnologia e inovação. 2, é necessário que a gente tenha políticas públicas estabelecidas para o financiamento, num ambiente regulatório favorável, que estabeleça a possibilidade do empresário entrar no risco do conhecimento e ter a dimensão da contrapartida necessária para efetivar esse processo. 3, é necessário que os estados se articulem nas suas leis de inovação estaduais, para que elas possam dar um ambiente e uma sinalização positiva para a introdução do elemento da inovação como eixo central para o processo de crescimento. Seguinte, isso nos levou a construir o que nós chamamos da gestão compartilhada. Perceber a dimensão do plano de ciência e tecnologia na canalização de um conjunto de planos estabelecidos no segundo mandato do governo do presidente Lula. No plano de aceleração do crescimento, só para dar apenas um exemplo, ao rasgar as estradas, ao dimensionar o processo da infraestrutura, eu posso iluminar todas as cidades por que passam aquela infraestrutura, através de fibra ótica. Isso eu necessariamente trago qualidade de serviços para aquela localidade. Incluo socialmente e digitalmente aquelas populações que estavam antes excluídas desse processo. Dou uma dimensão de comércio completamente diferenciada na sua relação interna. Hoje, as lan houses cobrem cerca de 40% a 55% das comunicações a nível nacional. Isso é surpreendente. É necessário que a gente inverta esse processo e que, na verdade, leve e ilumine as cidades para que elas possam ter um acesso digital mais facilitado e as camadas da população mais distantes. Apenas um exemplo a nível da relação com o PAC. Na relação do Plano de Desenvolvimento da Educação, é necessário que eu articule fortemente a agenda da CAPES com o CNPq e equilibre a relação de apoio às grandes universidades brasileiras, mas leve essa dimensão também para as universidades estaduais e municipais. Porque hoje, a nível da estrutura, da expansão dos novos campi, as universidades estaduais e as universidades municipais cumprem mais efetivamente esse processo de integração do país do que as universidades federais. É necessário que, no plano da política industrial, eu articule os instrumentos do BNDES com a FINEP, para que não haja sobreposição dos instrumentos. É necessário que eu articule a capacidade efetiva de apoio dos instrumentos BNDES e dos instrumentos FINEP. Na política da defesa e na política da saúde, é necessário que eu utilize a capacidade de poder de compra. Ou seja, o Estado tem que ter instrumentos positivos, e estamos incluindo agora no Congresso Nacional, na Lei 8666, um projeto de lei, estamos incluindo um projeto de lei para a saúde, estamos incluindo um decreto para tecnologias da informação, voltado justamente para priorizar as empresas que, de fato, desenvolvem pesquisa e desenvolvimento no mercado local, que se possa exercitar, a nível das compras governamentais, a possibilidade daquilo que se chama do poder de compra. É necessário que eu trabalhe articulado com a agricultura, olhando a dimensão do agronegócio, especialmente com a Embrapa, na sua dimensão a nível nacional. Isso dá 3 eixos, da modernização, da pesquisa e desenvolvimento e de uma visão mais sistêmica, que eu olhe a dimensão territorial. Seguinte, portanto, isso nos leva a concluir
que certamente deixaremos para o próximo governo uma política estabelecida de Estado para a área de ciência e tecnologia, olhando não só os desafios científicos e tecnológicos que o Brasil tem, olhando a sua dimensão territorial, olhando a capacidade do marco regulatório, os incentivos fiscais que deverão ser aprimorados, mas principalmente olhando o desafio do ciclo da inovação como uma etapa conclusiva do processo de desenvolvimento da economia brasileira. Seguinte, isso nos fez, pode passar essa, construir alguns desafios. O desafio de enfrentar a razão PIB, investimentos em P&D, para 1,5%. Vamos cumprir a razão PIB 1,5%. Mas, doutor Martins, não vamos conseguir cumprir a razão PIB para o setor industrial. Esse, na realidade, ainda falta uma dimensão e um ajuste mais forte entre a relação da contrapartida da produção do conhecimento com o setor industrial. Esse é um trabalho mais hercúleo, mais difícil de ser construído. Vamos certamente avançar e muito, e vamos chegar às metas estabelecidas de elevar a capacidade de formação de doutores e mestres no Brasil na relação CAPES-CNPq. E vamos certamente integrar o país na sua dimensão estrutural e regional através de CVTs e dos telecentros a nível nacional. Pode passar. Isso nos levou a construir 4 pilares desse plano. O pilar da expansão e consolidação do sistema nacional, voltado para a articulação das universidades federais, estaduais e municipais, voltados para a infraestrutura laboratorial desse conjunto de universidades, para a produção da pesquisa científica. A promoção da inovação tecnológica, voltada para atores ou proposições de política articulada com os estados e com os entes de fomento, mas especialmente através de sistemas que elevem a capacidade regulatória das leis de inovação. Áreas estratégicas, na verdade, essa é uma dimensão importante, diferenciada desse plano. Nós nos acostumamos a verificar nos planos nacionais estabelecidos que se pensava muito em setores estabelecidos e amadurecidos no Brasil, setor de bens de capital, setor eletroeletrônico e assim sucessivamente. Na verdade, a dimensão que demos foi para áreas estratégicas. O que quer dizer isso? É preciso olhar a biodiversidade brasileira, e a biodiversidade brasileira certamente vai ter um impacto positivo na cadeia produtiva que a biodiversidade atende. É preciso olhar a dimensão das tecnologias da informação. Olhando de uma forma mais macro, certamente teria um impacto mais positivo a nível das cadeias produtivas, que são muito mais espalhadas hoje que a dimensão de um único setor. É necessário que eu olhe a parte de recursos naturais através da Embrapa e do agronegócio. Isso tem um impacto natural na cadeia produtiva. Ao olhar a energia, eu entro em bens de capital, porque certamente eu serei um demandante forte de máquinas e equipamentos para processamento do etanol ou para processamento do biodiesel. Esta foi a dimensão das áreas estratégicas. E o último elemento, tão importante quanto, é aquilo que falei da tecnologia social. É necessário que eu entre no programa Mais Minha Casa Minha Vida, olhando a dimensão da construção civil e do saneamento pela via da tecnologia. É necessário que eu, por exemplo, diferencie a tecnologia do cimento para a tecnologia do bambu, para a construção de casas populares. E é possível fazer isso. Basta eu ter todo um processo encadeado, inclusive da certificação, para que eu produza o elemento do bambu com bastante tecnologia. Então, olhar a tecnologia social é não só uma vertente de baixo custo para a produção do conhecimento, baixo custo para a população que vai adquirir aquele conhecimento, mas também para a inclusão de um conjunto de populações possuídas do processo tecnológico. Seguinte, o Brasil hoje está numa matriz intermediária para 1,12%, 1,13% da matriz internacional de produção do conhecimento a nível de despesa na razão PIB, P&D. Por favor, pode passar. Não vamos certamente conseguir, esse é um desafio muito grande, tivemos na FIEPS recentemente, as contrapartidas têm sido positivas do setor industrial, mas não vamos atingir os 0,65%, mas certamente vamos deixar consolidada uma política para esse setor. Pode passar. Mas vamos certamente deixar uma institucionalidade. Essa institucionalidade se dá pelo governo federal, os governos estaduais e suas secretarias de fundações de amparo à pesquisa, que estão sendo revitalizadas nesse processo de articulação. Importante dizer, as fundações de amparo à pesquisa, no início do governo Lula, estavam completamente fragmentadas.